Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom. Amém? Jesus é lindo e Ele fica tão feliz em te ver, né? Jesus, Ele nos ama tanto e se importa tanto com a gente, e Ele deseja que eu e você, a hora que a gente chegue para Ele, a gente possa enxergar Ele como Abba, né? A palavra de Deus fala que Ele é o nosso Abba, né? O nosso Abba é o nosso paizinho, nosso pai querido, é o nosso, alguém que a gente pode, né, chegar e ter intimidade, a gente possa chegar e conversar, a gente possa chorar. Amém? Vocês estão me vendo aqui, irmãos? Amém? Mas hoje eu quero falar sobre não ver Adriano, ver Jesus. Amém? Jesus vocês não estão vendo. Estamos sim, né? Amém? Queria pedir para os irmãos colocar o primeiro versículo ali para nós. Se vocês puderem olhar ali o versículo. Olha lá, ó. Adriano, andas ansioso e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Era outro nome ali, era Marta, né? Mas eu editei lá a Bíblia e coloquei o meu nome, né? Que você possa também colocar o teu ali. Deus tem falado comigo muito sobre essa questão de a gente viver se afligindo, viver assim pesado. E muitas vezes o nosso dia começa assim. A gente começa cedo assim, e eu falo por mim, não vou falar por você, irmão, vou falar por mim, né? Eu me acho uma pessoa muito organizada, pode ser que alguém discorde, mas eu me acho, olha lá, meu filho disse que discorda, mas eu me acho muito organizado, né? Eu programo tudo na minha agenda. Você tem ideia, tem uma época que eu falei, eu tenho que fazer exercício. Eu colocava até eu fazer exercício na minha agenda. Eu coloco na agenda do celular, né? Porque a agenda física já não tenho mais. Mas, e daí meu filho me cobrava, pai, tá escrito ali, ó, fazer exercício, você não fez. Né? Eu tirei, né? Então, mas às vezes você olha lá, quantas coisas, se levanta cedo, quantas coisas você tem que fazer. Né? E às vezes é quase impossível aquilo que você tem que fazer no dia, e são coisas difíceis, você tem uma audiência, você tem, né? Esses dias eu tive uma audiência, eu nunca tinha tido uma audiência, e quando eu soube que eu fiquei nervoso. Daí depois eu fiquei tão calmo que quando chegou o horário eu fiquei preocupado. Eu falei, eu estou tão calmo que vai dar alguma coisa errada, né? Mas eu estava com aquele texto, né? Quando você chegar na frente do juiz, não se preocupe com o que você vai falar. E eu não me preocupei. E na hora que abriu a audiência, era online, eu comecei a me preocupar, eu lembrei do versículo de novo. Eu falei, não vou me preocupar. Mas outra hora eu conto isso. Mas essa questão, não, o versículo lá, se o irmão puder colocar de novo lá, do Adriano, não andar ansioso e se afligir. A gente se aflige a nós mesmos, né? Nós nos afligimos. E isso é uma coisa que não faz sentido, mas a gente faz isso com a gente, né? E Jesus disse isso para Marta. A Marta lá, o versículo lá, Lucas 10, 41 e 42, irmãos, para colocar ali daí. Lucas 10, 41 e 42. A Marta era dona de casa. Ela era dona de casa, não era Maria. Se você ler o texto lá, Jesus foi, né, à casa de Marta. Maria talvez vivia lá, mas a casa era de Marta. Ela achava que ela tinha que cuidar bem de Jesus. Mas, né, Jesus falou isso para ela. Lucas 10, 41 e 42. Marta estava
41 mesmo, pode ser. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. E no texto nós vemos lá que Maria, ela estava numa posição muito interessante. Ela estava sentada, né, aos pés de Jesus. Ela não estava de pé, ela estava sentada. O que significa sentado? Estava descansando. Ela estava descansando aos pés de Jesus, né? E eu acredito que Jesus estava aqui sentado, não tinha sofá, né? Fiquei imaginando Jesus sentado no sofá, mas não tinha sofá. Jesus estava sentado ali numa roda e ela estava sentada de costas para Jesus? Duvido, irmãos. Ela estava sentada na frente de Jesus, né? Ela queria olhar bem na cara, ver Jesus, ficar perto dele, entender o que ele estava falando, né? Olhar nos olhos de Jesus, que Jesus olhasse para ela. Ela estava prestando atenção em Jesus, porque tem muitas vezes que você está ali sentado, mas não está prestando atenção, ela estava ali, né? E ela estava desfrutando também da sua presença. Ela estava ali curtindo, né? O seu mestre, o seu amado. Eu estava vendo alguns estudos e eles falam que 80% daquilo que chega no nosso cérebro vem pelos olhos, vem pela visão. Os outros 20, nós temos os outros sentidos, que é olfato, tato, paladar e os ouvidos. Então, se você calcular ali, menos de 20 vem pelos ouvidos. Muito vem pela nossa visão, né? E Jesus sabia disso. Jesus, quando ele falava, as pessoas ouviam, né? As pessoas não viam a palavra, elas ouviam. Mas Jesus, ele usava parábolas. Por quê? As pessoas imaginavam, as pessoas já tinham visto né, um acontecimento de uma dracma perdida, de uma pedra perdida. As pessoas já tinham visto o pastor indo buscar uma ovelha que se perdeu. Então, quando Jesus falava aquilo, as pessoas traziam a imagem, porque Jesus sabia que as pessoas precisavam guardar essas coisas na sua mente, né? Então, 80% das coisas que chegam no nosso ouvido, né, nosso cérebro, nosso ouvido não, vem pela visão. Jesus também, muitas vezes, eu acredito que ele estava lá pregando, e o que acontecia? Ele falava: olhai para os pardais, para os pássaros, olhai para as ervas do campo. As pessoas estavam onde? As pessoas estavam para fora, não estavam dentro da igreja, né? Porque hoje, se Jesus falava olhai para o pássaro, a gente ia falar: onde que está, né? Não, aqui não tem. Mas lá no campo, onde eles estavam, tinha os pássaros. Então as pessoas olhavam para os pássaros, as pessoas olhavam para os pássaros, né? Então Jesus queria usar isso. E ele quer fazer isso conosco também agora, né? Ele quer que a gente consiga enxergar Jesus. Estava vendo aqui, hoje é dia 19 de abril. 22 de abril de 1500 foi descoberto o Brasil, né? Hoje é 19 ainda. É dia do índio hoje, falando, né? É dia do índio. Parabéns, né, pro índio. Deus, né, hoje os meus filhos, cheguei lá no quarto, né, depois do banho, eles estavam orando pelos índios, né? Que a gente possa, né, estar orando pelos índios, né? São 344 etnias de indígenas no Brasil. É muita coisa. Mas hoje é dia 19, faz 10 dias que passou a Páscoa, se alguém acreditar, já faz 10 dias. E eu acredito que a Páscoa, eu falei isso para mim mesmo, que ela devia ser mais celebrada. Quando a gente estava passando pelos dias da Páscoa ali, né, e passando pelos dias, porque a Páscoa são 3 dias, né? É uma festa de 3 dias. É sexta, sábado e domingo. Eu acredito que nós cristãos, a gente poderia celebrar a Páscoa muito. E talvez celebrar a Páscoa até mais do que o Natal. Porque o Natal é importante, sim, Jesus veio. É o início de toda a obra de Jesus. Mas
a Páscoa é o ápice. É ali que Jesus pagou os nossos pecados, é ali que Jesus foi na cruz, é ali que nós vemos que ele ressuscitou e nós também ressuscitamos com ele. Então, a Páscoa é o mistério, a revelação de toda a obra que ele veio fazer e que até os discípulos não tinham entendido, mesmo passando a Páscoa. E nós podemos olhar hoje e entender. Então, eu acho que a Páscoa é uma coisa, é uma data tão importante que nós, como cristãos, devíamos falar, vamos celebrar mesmo. Eu pensei, eu acho que vou celebrar mais uma vez a Páscoa. Porque a gente passa tão rápido por esses dias, e são 3 dias. Então, na sexta-feira, eu estava fazendo um culto familiar, uma reunião com as crianças, na Sexta-feira Santa, e eu fui pegar um texto para ler, e a Sexta-feira da Paixão era um dia assim que sempre eu tentava ficar um pouco triste, sabe? Engraçado, né? Depois que passa, as coisas a gente começa a analisar, porque eu ficava imaginando quanto que Jesus sofreu, quanto que ele padeceu, pagou pelos meus pecados, e se você imaginar isso traz uma tristeza no nosso coração. E Jesus sofreu muito, não foi pouca coisa. Se você vê um filme que não revela realmente o que aconteceu, você fica chocado às vezes. Muitas pessoas ficaram chocadas com o filme lá da Paixão. Mas eu estava lendo Isaías 53:11, Isaías 53:11, e ele diz o seguinte, Jesus, está falando de Jesus, falando, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, hoje, quando Jesus chega lá, o anjo diz, Jesus, hoje é sexta-feira da Paixão, na terra estão celebrando, Jesus, daí ele fala assim para Jesus, você nem imagine que hoje é sexta-feira, aquele dia que você sofreu tanto, aquele dia terrível que você ficou longe de Deus, que você, única vez que você foi separado do Pai, e Jesus fica muito, fala, não vou nem imaginar aquele dia. Não. A Bíblia diz, Isaías 53:11. A Bíblia diz, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então Jesus lembra de Sexta-feira Santa e fala, puxa vida, eu fiz tudo isso porque eu amo esse povo. Então ele ficará, Isaías 53:11, logo depois do sofrimento ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Esse texto está falando exatamente da crucificação, Isaías 53. Então, eu falei isso para as crianças, falei, poxa, a gente tem que olhar para sexta-feira e ficar com essa alegria, com esse regozijo. Jesus faz isso, ele fica satisfeito com o resultado do trabalho. O sábado, a gente até brincou um dia sobre, eles falam que sábado é de aleluias, o sábado não aconteceu nada. Mas é exatamente isso, o sábado não aconteceu nada. Por quê? Porque estava tudo pronto. Jesus na cruz falou, está consumado, está terminado, é muito mais que terminado, consumado, é completo, está tudo pago, todos podem descansar. Está falando de descansar. Sábado, para o judeu, é o dia do descanso. Todos podem descansar depois que recebem a obra consumada de Jesus. Todos nós podemos descansar. E esse é o sábado. E eu estava vendo até um estudo bem interessante sobre Gênesis, e eu sempre achei estranho uma coisa de Gênesis, quando fala da criação. Fala lá, e Deus criou lá o primeiro dia, houve tarde e manhã. Fala, não, está errado, é manhã e tarde, não é tarde e manhã. Daí criou o segundo dia e houve tarde e manhã. Mas amanhã vem primeiro e depois vem a tarde. Eu fiquei com isso na minha cabeça e eu falei, um dia eu vou entender esse negócio, tem alguma coisa aí esquisita. E eu estava lendo alguns estudos depois, algumas coisas, e o pessoal explicando sobre o descanso. O judeu começa a celebrar o sábado quando? Sexta-feira, 6 horas da tarde. Ele começa antes, começa na tarde. E termina quando? No sábado, 6 horas da tarde. Então, o que acontece? Deus criou nós
para descansar primeiro. Por que a tarde, a noite é o horário da gente descansar? E amanhã a gente acorda cedo falando que hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? Vamos trabalhar. Então, para o homem é manhã e tarde. Primeiro eu trabalho, eu suo, eu dou o meu esforço, eu faço as minhas coisas e depois eu descanso. Mas Deus quer o quê? Deus quer não manhã e tarde, Deus quer tarde e manhã. Primeiro nós descansamos. E depois, nós trabalhamos com a graça de Deus. Então, e até acontece isso hoje, né? Eu tenho um site lá que eu faço umas coisas lá de investimento, e ele fala sobre saúde também, e ele tem lá uma planilha lá para você fazer exercícios e tal. E a semana começa na segunda e termina no domingo dos exercícios. Eu falo, mas a semana não começa na segunda. A segunda é o segundo dia. Para o mundo, a semana começa na segunda. Apesar do nome ser segunda, né? Porque não é o primeiro dia. Mas a semana começa na segunda. Mas para nós, a nossa semana deve começar quando? No domingo. A gente começa descansando. A gente começa adorando a Deus. A gente começa primeiro Deus e depois, né, as outras coisas. Então, Deus deseja, né, que nós possamos entender isso, que primeiro a gente precisa descansar nele, para depois a gente fazer as outras coisas. E depois, nós estávamos falando de sexta, sábado, da Páscoa, domingo, né, Jesus vive. Nós celebramos que ele ressuscitou, aleluia, e nós também ressuscitaremos. Na realidade, a nossa vida eterna já começou. Né? Quando nós aceitamos Jesus, nós fomos criados uma nova criatura, e quando nós morrer, nós só vamos trocar de casca. Né? Nós vamos deixar esse corpo e pegar um corpo novo. Só vai trocar a casca e vamos, né, para a glória. Aleluia. A Páscoa, Jesus vive, mas como Jesus vive? Nós nunca vimos Jesus com os olhos, né? Isso é uma coisa muito interessante que eu quero falar hoje sobre isso. Você pode abrir Lucas 24, do 13 ao 18, e depois vou pular lá para o 25. Eu vou ler ele aqui na versão Almeida. Lucas 24, do 13 ao 18, e depois do 25 ao 32. Diz o seguinte: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Vamos pular agora lá para o 25, para simplificar um pouco o tempo aqui. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia que iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, no mesmo dia, né, que é o primeiro dia para o judeu começa a sua semana a trabalhar no domingo para nós. O domingo é o primeiro dia para eles, é o dia de trabalho. Então, os discípulos falaram: está tudo meio acabado, nós seguimos Jesus, agora vamos voltar para a nossa cidade. Pegaram as coisas deles e, né? E eu fui pesquisar aqui, 60 estádios, eu pensei, 60 estádios, que distância é essa? Ali diz que o estádio, na medida deles, era 178 metros, 185, 188, uma coisa assim, 11 quilômetros, resumindo aqui a matemática para não quebrar a cabeça de vocês. 11 quilômetros é umas 2 horas caminhando, para quem caminha rápido. Vamos falar que eles já tinham caminhado um pouquinho quando Jesus encontrou eles, andado um pouquinho. Então foi umas 2 horas e meia que eles ouviram Jesus ali. É uma boa pregação, hein? 2 horas, né? E eles queriam que continuasse ali. Jesus podia ter chegado neles, e a Bíblia diz ali que os seus olhos estavam como se fossem escurecidos, né? Eles não conseguiam ver Jesus. E isso foi de propósito, é claro, né? Jesus podia ter aberto os olhos deles: me enxerguem aqui, sou eu, olha aqui a minha mão, né? Mas Jesus não quis. Porque antes deles, eu li todos os evangelhos, dei uma, né? Jesus tinha aparecido para Maria Madalena e as outras Marias, né, que Jesus apareceu primeiro para elas. E Paulo fala que Pedro tinha visto Jesus lá em Coríntios, mas não fala quando que foi exatamente, que horário do dia, né? E depois que ele apareceu para esses, que ele apareceu para os discípulos lá que o Tomé não estava. Esse que foi antes, né? Porque eles estavam caminhando ali antes da tarde. E João fala no livro dele que eles foram lá cedo, lá. João correndo, Pedro correndo, os dois postando corrida. O Pedro correu mais, chegou antes. Não, o João correu mais, mas não entrou, né? O Pedro entrou direto, viu. O João viu que o Pedro entrou e ele fala dele mesmo, sabe? Ele fala assim: e o outro discípulo, falando dele, né? Porque ele fala em terceira pessoa, olhou, viu e creu. Mas se você vê lá o versículo 20 de João, ele diz o seguinte, né? Contudo, ele falando depois que ele creu, ele fala: contudo, eles, Pedro e João, os dois, ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles viram ali, o João diz que creu, mas ele falou que não entendeu nada. Ele creu, mas não entendeu. As Marias viram Jesus, mas ficaram tudo meio: o que está acontecendo? Quem teve a revelação realmente do que Jesus ficou 2 horas e meia explicando desde Moisés para eles tudo, foram esses 2 discípulos. Alguns acreditam que é um casal, tem algumas explicações, pode ser um casal, pode ser também, né, 2 discípulos homens. Jesus tinha muitas mulheres que seguiam ele. Mas Jesus, né, se revelou para esses, e primeiramente, assim, se revelando através do quê? Das Escrituras. Jesus, ele se importa tanto com você, se importa tanto comigo, ele já pensou nisso que nós íamos estar vivendo hoje. Ele falou: eu vou me revelar através das Escrituras. Porque hoje nós temos o mesmo privilégio do que os 2 discípulos. Nós temos a palavra de Deus. Nós podemos enxergar Jesus através da palavra. Nós temos esse mesmo privilégio deles de enxergar. Nós não temos o mesmo pregador, infelizmente, né? Mas Jesus teve 2 horas e meia. Se a gente pegar lá de Gênesis, eu acho que Jesus, mesmo que ele falasse muito rápido, ele ia levar, sei lá, uns 4 dias ali pregando ali para falar tudo, né, que tem revelado de Jesus. Porque começa lá em Gênesis, lá quando Deus fez a roupa, né,
para Adão e Eva, que foi de pele de carneiro. Ali já foi feito o primeiro sacrifício, já apontando para Jesus. Tem a árvore da vida lá, em Gênesis. Então, são tantas coisas que falam dele, né, em Gênesis e em todos os outros livros. Então, Jesus se importa tanto com a gente, comigo, com você, que ele resolveu fazer isso, se revelar através das Escrituras. E isso é muito importante. Nós precisamos, né, entender que Jesus ele se revela através da sua palavra. Então, muitas vezes fala assim, o Velho Testamento lá é coisa antiga, é coisa que é da velha aliança. Lá tem tantas revelações preciosas. Eu estava vendo alguns estudos sobre o livro de Números. Gente, eu não consigo imaginar quanta revelação de Jesus tem em Números. Você pega um capítulo daquele, tem revelação assim absurda. Naqueles números, nos tamanhos, nas formas, nos tipos de materiais. É absurdo. Então, nós temos a palavra de Deus para nós enxergarmos, né, tudo isso que Deus quer falar conosco através das Escrituras. Então, ali, Jesus falou, né, que ele começou a falar sobre ele mesmo, né, começou em Moisés e foi pelos profetas, né, e assim por diante. Então eu queria começar por Moisés aqui, né? Moisés, ele é um tipo, né, que o pessoal chama, de Jesus. Ele nos revela muitas coisas a respeito de Jesus. E eu quero colocar 4 coisas aqui, que Jesus, ele pode ter falado 20, né, porque Jesus é Jesus, ele sabe tudo. Mas 4 coisas que a gente pode enxergar em Moisés, que Jesus pode ter falado para os discípulos, olha, veja isso na vida de Moisés, isso apontava para mim. Primeira coisa, o nascimento. O nascimento de Moisés e Jesus foram nascimentos muito significativos. Na época de Moisés lá, quando Moisés nasceu, tinha estavam matando todas as crianças que o faraó tinha mandado, mas Moisés foi salvo. A sua mãe o guardou, a sua mãe colocou no rio Nilo, e ele foi um milagre. Na época de Jesus, também aconteceu uma coisa assim, porque o Herodes mandou, né, os soldados irem e matar os meninos lá também. Se você vê, Moisés passou sua infância no Egito. Sabe onde que Jesus passou sua infância? No Egito. Por quê? Quando o anjo apareceu para José, falando, fuja, que o faraó, que o Herodes mandou, né, os soldados para cá, e falou para onde? Fuja para onde? Pro Egito. Talvez, só estou dizendo talvez aqui, não está escrito isso na Bíblia, talvez Jesus e Moisés brincaram no mesmo rio, com as mesmas taquaras lá do Nilo, né, viveram no mesmo lugar. Talvez eles aprenderam os costumes parecidos. Que engraçado, Jesus ir para o Egito, ele podia ir para tanto lugar, né? Mas foi para o Egito. Depois de grande, né, Moisés teve toda a sua história, e ele teve que fugir. E ficou 40 anos no deserto de Midian. E ficou lá sendo preparado, né, para o seu ministério. Na verdade, Moisés teve sua vida dividida em 40, né? 40 anos lá no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos guiando o povo. E Jesus, também, antes de começar seu ministério, ele passou, não 40 anos, ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado, né? E também venceu. Então, antes dos dois começarem o seu ministério, Moisés passou 40 anos, graças a Deus Jesus passou só 40 dias, senão Jesus tira 70, né, quando fosse para a cruz. E também, então essa é a segunda coisa que a gente vê em Moisés. Terceira coisa, os dois fizeram libertações milagrosas. Moisés, milagrosamente, né, de uma maneira espetacular, tirou o seu povo do Egito e guiou o seu povo.
Jesus também, de uma forma milagrosa, né, foi e nos libertou. Os dois, e exatamente na Páscoa, que era a libertação do povo hebreu do Egito. Na mesma data, né, que os hebreus foram libertos do Egito, nós fomos libertos do pecado. E nós podemos celebrar, né, essa libertação. Então, na sexta-feira, lá dos egípcios, eles mataram um cordeiro, colocaram o sangue nos umbrais, fizeram uma festa, e no outro dia, de sábado, eles devem ter ficado muito contentes. Por quê? Seus filhos estavam todos bem. Agora, na casa dos egípcios, em todas as casas tinha luto. Eles foram libertos da morte. Nós também. Depois da sexta-feira, depois da morte de Jesus, depois que o cordeiro passou seu sangue no madeiro, nós somos libertos da morte e do pecado. Então, são tantas coisas, né, que Jesus pode ter falado para eles, que nós enxergamos Jesus. Moisés também guiou o povo, né, por 40 anos até Canaã, só que eles não chegaram no destino. Moisés guiou o povo pela lei, porque o povo escolheu fazer dessa maneira. Mas 2 deles, né, que tiveram fé, que foram diferentes, Josué e Caleb, eles entraram. E nós também, depois que nós olhamos para Jesus, nós podemos entrar no descanso, como o povo, depois, né, os seus descendentes entraram no descanso. Então, são tantos detalhes que mostram Jesus nas histórias. Tem uma outra história, se você quiser abrir rapidinho lá, acho que dá tempo. O tempo passa rápido demais. Números, nós estávamos falando de números, vamos para números. Números 21. Números 21, 4 a 9. Números 21, 4 a 9 diz o seguinte: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão, nem água? E a nossa alma tem fastio. Nossa, eles falam isso do maná, né? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, para a serpente de bronze, sarava. Essa serpente de bronze, ela é também um tipo de Jesus. Você vê, o povo ficou rebelde ali e tal, né? E apareceu as serpentes. Daí o povo falou para Moisés: nós erramos, nós pecamos, fale para Deus tirar as serpentes. Deus disse: não vou tirar não. Faz uma serpente de bronze e o povo vai olhar para ela, né? Deus já estava preparando. Então eu imagino o pessoal, os judeus, né, quando se converteram, quando enxergaram Jesus, eles lembrando dessas histórias que eles ouviram, eles falavam: gente, estava ali, essas histórias, nós já conhecia, né? Imagine o entusiasmo dele, a alegria, né? A confirmação que existia no seu coração. Então ali, primeiro, a serpente de bronze, falando desse texto,
ela é a figura de Jesus, né? Ele se tornou maldito em nosso lugar, ele se tornou pecado em nosso lugar, ele foi separado de Deus em nosso lugar, né? E a pessoa que olhava para a cruz sarava. A pessoa que era mordida pela cobra, ela não tinha outra opção. Ou ela olhava, ou ela morria. Né? Mordeu a cobra. Falava, não, eu não gostei dessa história, dessa serpente, eu não vou olhar. Então vai morrer. Não tem jeito. Né? A pessoa não tinha escolha. E, na realidade, nós também não temos escolha. Né? O ser humano hoje não tem escolha. Se ele não quiser olhar para Jesus, se ele não quiser olhar para a cruz, não tem outra solução. Ah, mas Deus podia... Não, Deus fez esse. Jesus falou, eu sou o caminho. Não falou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? É essa a solução. Então, Deus, né, fez cada coisa, né, que a gente vai lendo na palavra, e tão especial, para a gente entender Jesus, para a gente olhar e falar, Jesus, eu consigo te enxergar aqui. Né? Jesus levou as nossas dores. Imagina, fala que eram serpentes abrasadoras, porque elas mordiam e a pessoa ficava com muita dor. Né? E a pessoa olhava para a cruz, pela cruz não, olhava para a serpente de bronze, não tinha cruz ainda, e ela sarava, parava a sua dor. A Bíblia diz que Jesus levou no madeiro, na cruz, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. Né? Ali estava o pecado do povo. Qual o pecado que eles tinham feito? Inclusive o pecado que eles fizeram foi muito interessante. O pecado deles era rebelião. Qual o pecado principal do coração do ser humano? É a sua rebelião contra Deus. Né? O nosso pecado principal é a rebelião, né, afastamento de Deus. Um outro tipo de Jesus que nós podemos ver na Bíblia é Davi. Davi é um tipo de Cristo, de Jesus, que a gente pode olhar e ver muitas coisas de Jesus na vida dele. Até, né, falava, Jesus, filho de Davi. Primeiro, Davi nasceu em Belém. Jesus nasceu Belém. Eles nasceram na casa, Belém o nome, né? Belém é casa. Casa do pão. Os dois nasceram no pão. Jesus é o pão da vida. Ele, né, veio para matar a fome do povo. O Davi também era uma época que o povo estava numa época difícil. Não estou falando de fome, mas de liderança, de problemas. E Davi veio para matar aquela necessidade do povo de fome, até fome de Deus, porque eles não adoravam a Deus. Né? E Davi veio trazendo a arca de novo para o tempo, por meio deles, né? Buscando a Deus. E foi um tempo que o judeu celebra do ápice, né? O maior rei. Quem que é? É o rei Davi. E os dois, eles foram rejeitados. Né? É o menor da casa. Jesus nasceu numa família simples, pobre, não tinha posses, não tinha status. Eles eram ambos da descendência, tanto José como Maria, da descendência de Davi, mas era uma família muito simples. Né? Jesus foi rejeitado pelos seus, ninguém aceitava ele, e Davi também. Se imagine, Davi, né, vem uma visita espetacular na tua casa, porque o profeta Samuel veio visitar a casa do seu pai. O profeta Samuel, ele era o líder, era como se fosse, não tinha rei, como se fosse o rei, ele era o líder, o principal, que comandava o povo, era o profeta Samuel. E ele vem na casa de Jessé. Até ele não falou que veio fazer coisa ali, porque senão ia acontecer um alvoroço em Israel. O que o Samuel está indo fazer na casa de Jessé? Ele falou, eu vou lá para adorar. Isso que ele falou. Chegou na casa do Jessé, o Jessé deve falar, puxa, festa, todo mundo aqui. E o Davi está onde? Ninguém lembrou do Davi. Cadê Davi? Não, Davi
Davi não existe, né? Então ele era rejeitado na sua casa. Mesmo depois dele ser ungido, o pastor estava falando de Davi lá, que ele chegou lá com Golias, os seus irmãos falaram, quem é você que veio aqui? Você veio, né? Então, ele era rejeitado pelos seus. E outra coisa que nos mostra Jesus em Davi, era as palavras de Davi. Quando Davi usava as suas palavras, elas traziam transformação. Você vê quando ele foi chamado lá para tocar, né, e para cantar para Saul. Toda vez que ele tocava, ele cantava, os demônios, os espíritos de Saul saíam, né? Davi escreveu centenas de salmos que trazem cura, às vezes, para o nosso coração ainda hoje, que são palavras que trazem restauração, que trazem cura, que trazem um renovo. E as palavras de Jesus também, quando Jesus sentava, as pessoas se reuniam porque elas queriam o quê? Ouvir as suas palavras. Quarta coisa de Davi, Jesus é o nosso bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, que apacenta, né? E a Bíblia diz, Jesus é o nosso bom pastor. E Davi, eu creio que ele era o melhor pastor que existia naquela época. Porque era isso que ele fazia. Davi não serve para nada, mas para pastor, ele é bom. Põe ele lá para cuidar das ovelhas, né? E até o salmo mais conhecido, né, que Davi fala, o Senhor é o meu, né, meu pastor. Então, são coisas que a gente pode olhar e pode enxergar Jesus. Eu tenho uma tabelinha ali de um outro personagem que pedi para o pessoal colocar para nós ali, que é bem interessante, para nós ir mais rápido, de um outro personagem bíblico que eu gosto muito, e que a gente vai ver tanta coisa. Essa tabelinha eu copiei, tá? Você vai ver que tá bonitinho assim, porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Que a gente vê que tem tanta coisa que a gente olha e enxerga Jesus, que é muito interessante. Ó, tá ali, ó, José, né, e Jesus. Começa lá, a primeira coisa, amado de seu pai. José, a Bíblia diz que era o que o pai mais amava. Tá lá, tem até os textos ali. Depois alguém quiser, me manda ali, eu mando no WhatsApp. José era amado do seu pai, o mais amado. A Bíblia diz lá, quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu e disse, esse é o meu filho amado. Lá, né, na transfiguração, também, Deus falando, né, do céu, esse é o meu filho amado. Segundo ali, rejeitado pelos seus. Nós já falamos que Jesus foi rejeitado, José também. Os seus irmãos o rejeitaram, o venderam, né? O terceiro ali, inclusive, vendido por moedas de prata, os dois. José foi vendido por 20 ciclos de prata, Jesus por 30 moedas de prata. Preso sob falsa acusação, Moisés. José, né, foi preso porque falou que ele queria se deitar com a mulher de Potifar, mas era acusação falsa dela, e Jesus também foi preso porque ele queria incitar rebeliões, né, e tudo mais. José, todos se curvariam diante da sua autoridade, foi o sonho dele, que depois se cumpriu, e Jesus, todos se curvarão diante da sua autoridade. Diante, né, dele, todo joelho se dobrará. José foi cheio do Espírito de Deus. Esse eu fui olhar, porque eu falei, será que está escrito exatamente isso? Mas é o que o faraó diz, esse homem, ele está cheio do Espírito de Deus, quando for colocar ele como governador. Vamos achar alguém? Não, esse daqui, esse está cheio do Espírito de Deus. E Jesus, né, claro, o Espírito Santo e eles são um. José conhecia os mistérios de Deus, os sonhos que ele revelava, né, ele tinha esse dom de conhecer os mistérios, os sonhos, revelações. Jesus está lá em 1 Coríntios 2,16. José iniciou o seu governo no Egito exatamente aos 30 anos, Gênesis 41, 46. Jesus iniciou o seu ministério aos
quer dizer, 30 anos, não falei 40, mas é 30. 30 anos José, 30 anos Jesus. José foi governante do Egito, Jesus é o governante de todo o universo. José, ele tinha um coração perdoador. Você vê quando os seus irmãos chegam, agora quando nosso pai vai morrer, ele vai vir aqui e vai nos castigar. Ele falou, quem sou eu? Quem sou eu? Ele tinha um coração de perdão. Jesus, está ali os versículos também, e ele foi enviado para salvar o seu povo. José, ele foi usado para guardar o trigo, para guardar o mantimento, para salvar, na realidade, não só o seu povo, mas toda a humanidade. E Jesus veio para salvar, João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho para salvar todo o mundo. Então, você vê, são tantas... José é o que tem mais pontos, assim, que a gente consegue ver, assim, bem claros. Que a gente pode olhar no Velho Testamento e enxergar Jesus. E Jesus fez isso. Quando ele falava com os discípulos, ele falava, olhem lá estava eu, Claro que tem também os textos de Isaías, Oséias e tudo mais que profetizam que até que Jesus ia ficar 3 dias morto, Jonas no barriga do peixe. Então dá para fazer uma pregação de 2h30, com certeza, para Jesus, ele não falou tudo ainda lá para os discípulos. Então nós podemos, e isso é muito importante para nós hoje, nós podemos enxergar Jesus através da palavra de Deus. Porque a gente não consegue enxergar Jesus pelos olhos humanos. Até Jesus fala para os discípulos, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Por quê que são mais bem-aventurados? Porque eles estão vendo através da palavra. Então nós somos mais felizes, mais abençoados, do que a própria Maria Madalena que viu Jesus a primeira. Porque nós podemos ver ele através das Escrituras. Eles também poderiam, ver. Mas nós estamos num tempo que nós temos o Espírito Santo para nos revelar, para nos ajudar, para fazer com que a gente enxergue Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo, de nos ensinar. Ele nos leva até Jesus. E que a gente possa descansar. Essa é a mensagem do meu coração para você. Que você possa realmente ter a tua vida como a Maria. Porque muitas vezes a gente quer ser Marta. A gente quer fazer muita coisa, a gente quer mostrar às vezes que a gente consegue, que a gente é forte, que a gente vai lá e vence. Mas Jesus fala uma causa, e outras falam uma coisa, mas uma causa, e eu fui ver porque tá escrito errado. Não, a versão é uma causa mesmo. Uma causa é necessária. Uma visão só é necessária. Uma direção só é necessária. E qual que é essa? Que a Maria escolheu, que é sentar, que é ficar ali aos pés de Jesus, que é olhar para Ele, que é ouvir dEle, e que nós possamos, nós não podemos, como Maria, olhar nos olhos de Jesus, mas que nós possamos olhar para Ele através da palavra de Deus. Eu quero convidar o grupo de louvor para estar vindo, a gente cantar uma música, e você a ficar em pé, nós possamos realmente enxergar Jesus. Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe tudo aquilo que é fraqueza nossa. E que o Senhor nos ama mesmo assim. Deus, nós queremos te enxergar, Deus, através da palavra de Deus. Nós queremos te enxergar como Abba, como nosso Pai, Deus, como aquele que está pronto, de braços abertos para nos receber, para nos ensinar, Deus. Nós sabemos que as crianças aprendem olhando para os pais.
imitando os pais. Nós queremos, Jesus, ser teu imitador, Jesus. Nós queremos olhar para o Senhor e enxergar o Senhor. E que o Senhor possa se revelar, Deus, cada dia mais no nosso coração. Que o Senhor possa se revelar, Deus, através da Tua palavra na nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra que é viva, Deus. A Tua palavra, o Senhor diz que a Tua palavra é viva, ela tem vida, ela pode nos trazer vida, ela pode nos trazer renovo, ela pode nos trazer vida naquilo que está morto no nosso coração, na nossa vida, na família, Deus, no ministério. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos e pedimos, Deus, que o Senhor esteja essa semana conosco, que o Senhor nos leve, Deus, a viver tarde e manhã, que nós possamos descansar no Senhor primeiro e depois fazer aquilo que a gente precisa, no nome de Jesus.